Buenas, galera, bora lá para mais um dia, né? Bora aí no nosso sextou. Sextou de data FIFA é um pouco diferente, né? Mas bora projetar aí o que temos para esse dia. Bora, vamos nessa, galera. Contamos com vocês. Sextou diferente, sextou com seleção brasileira jogando de manhã cedo, hein, galera? Quem vem com Brasil e Coreia do Sul, 8 da manhã, quero saber. E depois, aí sim, jogos que valem pelas eliminatórias europeias para a Copa nesse 10 de outubro de 2025. Bom, o que nós temos aqui para destacar primeiro, né, Mari? A gente é hater de amistoso. Vamos falar bem claro. Então, para você que está chegando agora na Academia das Apostas Brasil, é, a gente abre exceção quando é seleção brasileira, até para acompanhar, para comentar sobre aqui. Caso contrário, a gente nem falaria. Mas por que a seleção? Agora, não adianta criar na sua cabeça uma necessidade onde não existe, né? Nós temos uma situação interessante que, no caso do Brasil, ainda é um início de trabalho do Carlo Ancelotti, é uma primeira experiência contra uma seleção que não é sul-americana, não é uma potência lá, Coreia do Sul, mas pelo menos é uma das principais seleções do seu continente, do continente asiático, uma escola diferente. O Brasil vai estar passando por essa experiência asiática, até porque estava quase sem opções de marcar amistosos com seleções de outros continentes, né? As eliminatórias europeias, africanas da CONCACAF seguem acontecendo e assim nós teremos primeiro esse teste contra a Coreia do Sul e a gente vai estar imaginando aí uma seleção pelo menos full power por conta desse cenário todo que citamos aqui. Agora, né, Mari? Imaginar que, nossa, nossos grandes heróis nacionais vão dar a vida, eles querem muito amassar, massacrar a Coreia do Sul, aí fica para cada um de vocês, né? Na imaginação. Então, se você daqueles, né, que depois vai reclamar, né, meu Deus, data FIFA, seleção, isso e aquilo, esses jogadores, essa geração, então fica de fora, né? Porque se tem uma coisa que a gente não pode botar a mão no fogo é que o amistoso será jogado com o mesmo empenho que a seleção tinha, por exemplo, nas eliminatórias. E ainda assim nos desagradou muitas vezes, né, Mari? Nos decepcionou muitas vezes. Teve jogos em que o Brasil venceu e não convenceu, por exemplo, outros jogos nem venceu. E eu lembro que muitos comentavam aqui, pô, mas os caras parece que jogam sem vontade pela seleção, os caras vêm da Europa e não estão querendo. Então, é bom só fazer esse alerta aqui pré-live, né, Mari? Quero até que tu comente um pouco sobre isso, porque a gente sempre alerta aqui, muitas vezes vocês nos perguntam sobre amistosos de outras seleções ou amistosos de clubes e vocês ouvem aqui da Mari ou de mim. Ah, galera, é amistoso, com amistoso a gente não trabalha. A gente tá aqui falando desse jogo só, dando atenção para essa partida nessa sexta-feira na academia, porque sabemos que com o peso da camisa da seleção brasileira, vai ter muita gente se jogando nisso igual. Mas tenham cuidado que amistoso é muito perigoso, hein, Mari? Exato, tanto que não dá pra fazer uma análise pré-live aqui, não é um jogo que se for pra trabalhar, né? Trabalhar aí no live sempre com cautela, não quero ouvir ninguém aí dizer, ai, porque o Brasil não vai ganhar da Coreia do Sul. Cara, isso daqui é um amistoso, não vale nada, é um jogo pra treinar, né? Pra gente ver esse trabalho aí do Carleto, então acho que pra nós é um jogo assim pra coletar informações, pra gente assistir aí, entender, né, essa nova disposição do Brasil contra uma seleção diferente que a gente enfrenta poucas vezes. Mas não me venham com papo de meu Deus, o Brasil tem que ganhar, como que não vai ganhar da Coreia, não sei o que é. Isso daqui é um amistoso e nada vai mudar isso, né? Se não ganhar, a única coisa vai ser aí a imprensa no pé do Ancelotti, né? Que também quebra um galho pra ele, convenhamos.
Mas não tem, assim, falar que, nossa, é o fim do Brasil, né? Se não ganhar, ou tem obrigação de ganhar, entra na vitória do Brasil aí porque é certo. Então, tem que tomar cuidado. Isso eu tô falando do Brasil, né? Mas vale aí pra qualquer amistoso. Então fica esse destaque. Vale lembrar que a Coreia do Sul, ela jogou na última data FIFA em setembro um amistoso contra os Estados Unidos e ganhou pelo placar de 2-0 em Harrison, nos Estados Unidos. O Heung-min Son, que por muito tempo foi jogador do Tottenham, antes do Bayer Leverkusen, hoje está nos Estados Unidos no LAFC, marcou naquela partida. E também quem fez gol foi o Dong Yong Lee, que joga no Gimcheon Sangmu, mas já foi jogador do Schalke 04, por exemplo, na Alemanha. Só para vocês terem uma ideia aí dos principais nomes da seleção da Coreia do Sul. E depois a Coreia empatou com o México, em Nashville, nos Estados Unidos, no Gildes Park, em 2-2, sendo que saiu perdendo, o Som empatou e o Hyeon-gyu-oh, que joga no Genk da Bélgica, virou para a Coreia do Sul, que depois o Santiago Jiménez, mexicano, ainda empatou. Só para vocês terem uma ideia, a última escalação da Coreia do Sul, né, nesse último amistoso em setembro, teve o goleiro Kim, que é da equipe do Tóquio, do Japão. Na linha defensiva jogou o Kim Moon-hwan, que joga na equipe do Daejeon, da própria Coreia do Sul. Aí a zaga teve a presença do Han Beon-lee, que joga na Europa, mas joga no Midtjylland, né, numa liga mais alternativa da Dinamarca. Talvez hoje o principal jogador no contexto aí de grandes equipes, ou um dos principais, que tem outro bom candidato no meio-campo, que é o Min Jae-kim, é o capitão da seleção da Coreia do Sul, jogador do Bayern de Munique. E aí, ainda na defesa, numa linha de 5, jogou o Tae-hyun Kim, que joga no Kashima do Japão, e na lateral esquerda a presença foi do Myung-jae Lee, que joga no Daejeon. No meio de campo, as presenças do Park Yong-woo, que joga no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, e ainda o Kastrop, fez parte dessa equipe, Jens Kastrop, jogador do Borussia Mönchengladbach, e também presentes nesse time o jogador que é o Yeon-ho Bae, que joga no Stoke City, que está na Championship, a segunda divisão da Inglaterra, e para mim o concorrente aí como Min Jae-kim dentro desse cenário de protagonista, que é o Kang In-lee, que é jogador do PSG, mas assim, pra mim, tá, galera, eu como zagueiro da várzea, zagueiro amador, pra mim o craque do time é o Min Jae-kim. Eu acho que o Kim está mais perto aí do topo entre os melhores zagueiros do mundo que o Kang In-lee, numa posição que tem muito mais concorrência. Tanto que o Kang In-lee, ele até, por exemplo, foi titular na última partida do PSG, que era pelo francês contra o Lille, contra o Barcelona lá na Champions, jogou só 10 minutos. Mas ele tem 6 jogos no francês, com todo o domínio do PSG, não tem gol, não tem assistência. A última participação dele em gol foi dando assistência lá naquele amistoso da Coreia do Sul no 2-2 com o México. Pelo Tottenham, ele marcou na Supercopa da UEFA, que a gente acompanhou na academia, foi o gol do 1-2 ainda, estava 0-2, parecia que o PSG ia perder, foi o início da reação, foi importante, mas desde então não foi mais tão efetivo no time do PSG. E o comandante do ataque da Coreia do Sul é o Oh, que a gente falou ali do Genk da Bélgica, e Yeon-gyu-oh, que a gente acompanhou também em ação aí nas Copas Europeias. Então é isso que a gente tem da Coreia do Sul. O Brasil, que não tem Alisson e não tem Ederson, deve ter o goleiro Bento, sendo titular goleiro do Al Nassr. O Hugo e o John, evidentemente, correm por fora. O Vitinho deve ser titular da lateral direita nessa data FIFA, até porque o Wanderson e o Wesley foram cortados. A outra opção seria o Paulo Henrique. A zaga tem Éder Militão e aí junto dele o Gabriel Magalhães, como Douglas Santos na lateral esquerda, que já foi bem na data FIFA passada. No meio de campo, Casemiro com Bruno Guimarães,
Lucas Paquetá, Luiz Henrique deve ser titular dessa vez, ganhando a disputa com o Estevão, Vinícius Júnior e o Richarlison, embora eu sei que muita gente peça o Igor Jesus no lugar do Richarlison, talvez o titular mais contestado da nossa seleção. Essa é a provável escalação do Brasil. Vejamos aí o que se confirma para quem quiser trabalhar esse jogo no live, para quem quiser trabalhar esse jogo com a academia também, vale o destaque a respeito disso. Mas quero lembrar uma coisa, Brasil e Coreia não se enfrentam desde 2022, oitavas da Copa, quando tocamos 4-1 com 4-0 no HT. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram, com assistências do Neymar, do Thiago Silva e do Vini Júnior. O gol do Neymar foi de pênalti. E naquela ocasião, o Seung-ho Paik, que até foi convocado aí na última data FIFA, mas foi reserva contra o México, jogou contra os Estados Unidos, é jogador do Birmingham, da Championship, é que marcou para a Coreia do Sul. Vamos ver o que sai dessa partida. O Brasil goleou a Coreia do Sul nas últimas 3 atuações, 4-1 em 2022 na Copa, 5-1 num amistoso em 2022, 3-0 em 2019 em outro amistoso, 2013 não foi goleada, mas teve vitória 2-0, 2002 3-2 em cima deles, também num amistoso, pós-Copa, pós-Penta, e a última vez que não ganhamos da Coreia foi numa derrota, num amistoso em 99, perdemos por 1-0 para a Coreia do Sul. Então lá se vão 26 anos que a Coreia do Sul não consegue pelo menos empatar com o Brasil, naquela ocasião ainda ganhou, de lá para cá 5 vitórias do Brasil. Por isso tudo, o mercado também considera, né, o favoritismo do Brasil. É difícil trabalhar essa partida pré-live, mas levemos aí para o live para ver o que acontece. 8 da manhã, horário de Brasília, meio-dia para Portugal, galera. E aí, às 3h45 da tarde, horário de Brasília, temos Alemanha e Luxemburgo. Num horário muito mais movimentado, né, Mari, sobre eliminatórias europeias, e aqui sim as coisas estão em jogo, estão valendo. Nós temos Alemanha e Luxemburgo, nós temos França e Azerbaijão, temos ainda de destaque aqui alguns outros jogos que eu sei que chamam a atenção da galera: Suécia e Suíça, Kosovo e Eslovênia, Islândia e Ucrânia, Irlanda do Norte e Eslováquia, Cazaquistão e Liechtenstein jogam antes. É o único jogo que não é no horário das 13h45 da tarde de Brasília. E claro, a OGB, a ótima geração belga contra a Macedônia do Norte. Desses 8 jogos, só Cazaquistão e Liechtenstein, 11 horas de Brasília, para Portugal, 15 horas. E aí 13h45 da tarde de Brasília, 19h45 para Portugal, essas 7 partidas rolando. Nosso foco aqui, nossa transmissão será de Alemanha e Luxemburgo. Esse grupo das eliminatórias europeias tem uma situação diferente, que são só 4 seleções que estão na disputa. E ainda assim a primeira colocada vai direto para a Copa, quem fica em segundo vai para a repescagem. A Alemanha está em terceiro no momento pelos critérios, mas ela está garantida na segunda fase da repescagem, se não conseguir a vaga direta, pelo seu ranking na Liga das Nações, mas obviamente que a Alemanha prefere já pegar esse atalho e ficar em primeiro do grupo. O grupo tem a Eslováquia com 6 pontos, e como eu disse, a Eslováquia vai estar visitando a Irlanda do Norte, que tem 3. A Alemanha pega Luxemburgo, que perdeu todas, então é uma grande oportunidade de tirar essa diferença e se aproximar da liderança. A Alemanha custou caro na derrota ter perdido para a Eslováquia fora por 2-0 na data FIFA passada, mas depois ganhou da Irlanda do Norte pelo placar de 3-1, num jogo em que o Rudiger tomou o segundo amarelo e ficou fora já dessa próxima partida, enquanto o Luxemburgo tomou 3-1 em casa da Irlanda do Norte, 1-0 em casa da Eslováquia. A última vitória de Luxemburgo foi um amistoso em 22 de março contra a Suécia, quando ganhou por 1-0. De lá para cá perdeu 4 partidas, empatou uma, que foi com a Irlanda. Obviamente, há um grande favoritismo aí para a Alemanha e, dentro do possível, né, vamos estar trabalhando esse contexto nesse cenário aí para Alemanha e Luxemburgo. Grupo A
das eliminatórias europeias para a Copa. O Julian Nagelsmann só não tem o Rudiger. Vale dizer que, além da questão da suspensão, né, o Rudiger já não jogou desde setembro, por conta de lesão, então, de qualquer maneira, ele não teria condições. E aí a provável escalação tem Oliver Baumann, goleiro do Hoffenheim, na linha defensiva Valdemar Anton, que é do Borussia Dortmund, a zaga como Robin Koch, que é do Eintracht Frankfurt, e o Jonathan Tah, que é do Bayern de Munique, com o David Raum, na lateral esquerda, jogador do Leipzig. No meio de campo, o Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, junto com o Leo Goretzka, seu parceiro de Bayern de Munique, Florian Wirtz, do Liverpool, na armação, com as pontas tendo Serge Gnabry, do Bayern de Munique, Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, e Nick Woltemade, do Newcastle, em grande fase, 3 gols nos últimos 3 jogos da carreira. Woltemade no comando do ataque da Alemanha. Para pegar o time de Luxemburgo, do técnico Jeff Strasser, que não tem desfalques conhecidos, mas, só para vocês terem uma ideia do nível, o goleiro Anthony Morris, ele joga na equipe do Al-Khalish. Na linha defensiva, o Laurent Jans joga na equipe do Beveren. Na zaga, o Enes Mahmutovic joga no NAC Breda, lá dos Países Baixos, da primeira divisão. O Matthias Olesen joga no Greuther Fürth, da segunda divisão alemã. O Dick Carlson joga no St. Pölten, da Áustria. E o Florian Bonnert joga na equipe do Bastia, que está nas divisões inferiores da França. Mais à frente, Daniel Sinani joga no São Pauli. O Thomas de Souza Moreira, ele é da equipe B do Benfica e é titular da seleção de Luxemburgo. Ele é da equipe de reservas do Benfica. Leandro Barreiro, esse titular do time principal do Benfica, e o Ayman Dardari, que joga na equipe do Augsburg, inclusive muitas vezes no time B, com o Edvin Muratovic, atacante que joga na equipe do Odra Opole, da Polônia, no comando do ataque. Então já dá para ter uma ideia, né, de como se espera uma facilidade para a Alemanha. Só para ter uma ideia, Mari, faz tempo do último confronto, faz. Foi amistoso em 2006, preparatório para a Copa, 19 anos atrás, mas a última vez que a Alemanha e Luxemburgo se enfrentaram foi 7-0 para a Alemanha. Antes disso, 91, 4-0, 90, 3-2, único jogo parelho. Porque lá em 1934, na Copa, teve um 9-1 para a Alemanha na classificação para a Copa. Então imagina, né? Vejamos o que sai deste jogo. É a seleção número 12 do ranking da FIFA, a seleção da Alemanha contra Luxemburgo, que é a seleção de número 96, em Sinsheim, na Pré-Zero Arena. Esse é o jogo que a gente vai estar conferindo 13h45 da tarde. Algo para essa partida, Mari? Alemanha e Luxemburgo, dá para encontrar algo num jogo tão desequilibrado assim para o próprio mercado? Eu vou dar um voto de confiança aqui para a Alemanha, tá? Porque a Alemanha tá devendo muito, né, nas suas últimas atuações. E se tem um jogo para ressuscitar aí, né, para voltar a marcar gols, a se encaminhar aí nessa vaga, nesse grupo, esse é o jogo, né? Se não fizer um placar elástico aqui pra cima de Luxemburgo, muito provavelmente vai brigar por essa repescagem aí, que, pô, pra Alemanha é muito pouco, né? Como falei, não tenho gostado também do que a gente viu da Alemanha aí nos últimos jogos, não é em cima disso, né? Mas em cima da disparidade aí entre as seleções. Essa entrada fala mais sobre Luxemburgo do que sobre a Alemanha em si. Então, dito aí os placares que o Ângelo comentou, claro, confronto direto é complicado da gente levar em conta, porque passa muito tempo, mas a gente nunca teve um jogo under aí de Alemanha e Luxemburgo, né? E apesar da fase ruim, eu ainda não acredito que vá ser esse, tá? Então a minha sugestão aqui é um over 3.5, uma linha que eu não costumo pegar, né, pré-live aqui, mas pô, Luxemburgo tomou 3 da Irlanda do Norte
No último jogo aí da Alemanha, com a contribuição da Irlanda do Norte, a gente também cumpriu essa linha. Então acho que o mínimo aqui para a Alemanha é uma goleada. Qualquer coisa fora disso vai ser pouco, né? Mesmo que garanta aí 3 pontos dentro do grupo. Então esse over 3.5 aqui para estar cercado no mercado, né? Claro, a gente vai estar no live aí junto com vocês, podendo estar fazendo alguma correção nessa entrada também. Mas para mim tem sentido, tá? Pegar uma linha mais esticada. E é a minha sugestão aqui, então, over 3.5 gols, odds 1,82. Olha, dito isso, Mari, eu acho que pode ter um pouquinho mais de graça Alemanha e Luxemburgo que França e Azerbaijão, né? Porque aqui, na situação da Alemanha, há pressão pelo fato da Alemanha hoje estar em terceiro, hoje não teria vaga para a Copa e só iria para a repescagem pelo seu sucesso na Liga das Nações. O jogo da França, gente, a pior parte é que a França, ela já é líder do grupo, 6 pontos, ganhou as duas, fez 2-0 na Ucrânia, jogo que não foi, né, em território ucraniano, e fez 2-1 em casa na Islândia, e pega Azerbaijão, que está em último com 1 ponto, sendo que o Azerbaijão tomou 5-0 da Islândia na primeira rodada, fora de casa, e empatou com a Ucrânia 1-1 em casa. Então, até numa diferença de ranking, a França é número 2 hoje do ranking da FIFA, Azerbaijão 124. É complicado tirar algo desse jogo, mas quem quiser, confere lá a prévia do site da academia. Posso dizer para vocês que o Didier Deschamps, ele não tem o Marcos Thuram, Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola. Claro que são desfalques de muito peso. O Thuram, atacante da Inter, não joga desde o final de setembro. O Désiré Doué não joga desde o início de setembro. A lesão dele foi inclusive na data FIFA passada. O Ousmane Dembélé também sentiu na data FIFA passada. Jogadores do PSG ficaram bastante prejudicados. E o Bradley Barcola jogou contra o Lille, mas está fora dessa partida. E aí a França deve ter o goleiro Mick Maignan, do Milan, na linha defensiva Jules Koundé, que é do Barcelona, a zaga com William Saliba, do Arsenal, jogando pela primeira vez nessa edição das eliminatórias, daí o Upamecano, do Bayern de Munique, e o Theo Hernandes, do Al Hilal da Arábia Saudita. No meio de campo, Manu Koné, da Roma, junto do Adrien Rabiot, que é do Milan, a armação com Michael Olise, destaque dessa seleção, e também do Bayern de Munique. O Olise vem com 1 gol e 3 assistências nas últimas 3 atuações da carreira. O Barcola, como eu falei, é uma condição aí que é um jogador que deve ficar fora dessa partida. E aí teria o Kingsley Coman, jogador do Al Nassr, e o Hugo Ekitike, jogador do Liverpool. Vejamos, né, se é o que se confirma nessa seleção da França. No lugar do Barcola, né, confirmando aí que ele esteja fora, um candidato para aparecer, né, nessa formação é o Akliouche, jogador da equipe do Mônaco. Já do Azerbaijão, o Fernando Santos, ele não tem desfalques e deve escalar o goleiro, que é o Mahamad Aliyev, que é da equipe do Karabag. Na linha defensiva, o Aliyev, que joga no time do Zira. A zaga com Badalov, que joga no Neftchi. E ainda o Mustafazada, que joga no Karabag. Além do Anton Krivotsiuk, que joga na equipe do Daejeon, da Coreia do Sul. Como Elvin Kafarkiliev, do Karabag, pelo lado esquerdo. Do meio de campo, o Makhmudov, que joga no Neftchi, e ainda o Aliyev, que é da equipe do Sabah, como Ahmadzada, que joga na equipe do Sumqayit, e a dupla de ataque, como o Mahir Emreli, jogador do Kaiserslautern, que não joga desde a última data FIFA, e o Renat Dadazov, que joga na equipe do Motor, lá da Polônia. Só para vocês terem uma ideia da diferença também de nível, né, dessas seleções. Fica o alerta, mas é mais uma partida, né, em que se espera um desequilíbrio. Só para ter uma ideia, Mari, último jogo entre França e Azerbaijão, se vocês acham... Tá, mas o que tu tá falando se a Alemanha tocou 7
em Luxemburgo da última vez. A última vez que tivemos França e Azerbaijão, Mari, nosso querido e amado ano de 1995, 30 anos atrás, 10-0 para a França contra o Azerbaijão. Acho que isso já diz tudo. Difícil, né, galera? Ou é amistoso, ou é jogo de seleções grandes contra seleções danicas, né, em que o mercado espera esse desequilíbrio, mas a paciência vai ser uma palavra-chave para sexta-feira. E se não der tempo de fazer as coisas no live, porque os gols saíram cedo, as linhas se cumpriram, repito, paciência, né? Sábado vai ter mais, o dia não termina nessa sexta-feira, ninguém é obrigado a nada, lembrem disso. 13h45, eliminatórias europeias para a Copa, esperamos vocês também, além de Coreia do Sul e Brasil, aqui na Academia das Apostas Brasil, galera. Valeu, até a próxima!